algo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, né? É sobre as disciplinas espirituais, né? Eu não sei se você já ouviu falar, né? Meu Deus, já pensa em matéria, escola, faculdade, meu Deus, misericórdia, né? Mas as disciplinas espirituais é algo que nós em nenhum momento nos livramos. As disciplinas espirituais não é uma matéria que a gente estuda, faz uma prova, passa e nunca mais toca naquilo. Não, as disciplinas espirituais, elas nos acompanham até que Jesus venha. Então, elas não são só fundamentais, mas elas estão presentes e elas devem ser discutidas com uma certa frequência. Talvez eu possa me fazer repetitivo aqui, eu vou trazer, mas o objetivo é para que nós sejamos renovados nos nossos fundamentos, nossos alicerces. Nós como cristãos, nós como igreja, nós como povo do Senhor, precisamos ter em mente esses pilares da fé cristã. Quando falamos de disciplinas, né, estamos falando de práticas, de disposições da nossa vida, e por que não dizer uma organização da nossa vida para desenvolver uma espiritualidade. Então, a todo momento que nós estamos vivendo, o Senhor nos chama a desenvolvermos essas práticas. Às vezes a gente espera para viver e fazer alguma coisa quando a gente está na igreja. Mas a grande verdade, meu irmão, é que aquilo que nós oferecemos aqui, nada mais é daquilo que nós cultivamos da segunda à quinta, né? Porque agora tem culto de sexta, sábado, e aí depois a gente retoma aqui no domingo. Ou seja, aquilo que você rega e planta é o que você faz de segunda a segunda. Não na sexta-feira, no culto à noite, não só na reunião, no sábado, ou no culto de manhã, ou numa oração do Telegram, uma célula, uma reunião, mas é aquilo que diariamente, com frequência, nós dedicamos e gastamos tempo e energia nas coisas de Deus. E é algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma pessoa que eu já falo aqui, já falei, vou continuar falando, que nos inspira nisso, é Davi. Conforme a gente vai cantando canções, músicas, a gente vai salmodiando. Quantos salmos Davi fez, não é verdade? A gente vê inúmeros salmos. Salmos que é ele adorando ao Senhor. A gente vê Davi, ele agradecendo ao Senhor. A gente vê Davi chorando ao Senhor. É altos e baixos. E é por isso que os salmos, ele é tão legal, né? Podemos colocar assim, para usarmos ele na nossa vida com Deus. Os salmos, ele é um modelo, ele é uma referência para que a gente consiga aplicar na nossa vida. E eu quero já deixar uma sugestão para os irmãos, que é quando você orar, pega uns salmos. Quando você cantar, o pessoal que é do instrumental aqui, que canta, toca, pega uns salmos. Hoje eu vou cantar uma música. Uma sugestão, pega uns salmos, começa a cantar os salmos. Começa a declarar uns salmos. O pessoal aí quer talvez falar, cantar, meu marido, a minha esposa não vai deixar. Você não está entendendo, pastor? Né? Vamos orar o salmo. Vamos declarar o salmo. Quando nós assim o fazemos, e a gente vê na própria vida de Davi, que antes mesmo de ele fazer qualquer coisa, Deus já via o coração dele. Poderíamos até dizer que ele desempenhava alguma disciplina no seu coração, algum tipo de busca, algum tipo de intimidade com Deus. Quando a gente vê a participação dele ali, você conhece a história, né? Davi e Golias, né? Quando ele chega lá, vê Golias falando, quem vai lutar contra mim e tal. Ele fala, ei, tem vaga? Posso, né? Ousado, garoto. Ele fala, eu vou. Ele pega a funda, ele pega a pedra, e quando ele vai enfrentar Golias, o que ele fala? Eu vou no nome do Senhor. Então ali mostra, não é ali que ele começou a buscar Deus, mas ali mostra que ele já tinha uma pedra chamada confiança, intimidade, relacionamento com Deus. Consegue entender que a pedra principal não foi aquela que foi lançada, mas aquela que Davi declarou, eu vou no nome do Senhor. Ali que ele ganhou a batalha, meu irmão. Foi ali que ele realmente derrubou
Golias, barreiras, obstáculos, por quê? Ele era o menos provável, ele era o mais improvável de toda uma milícia, de todo um exército para enfrentar um homem como Golias. Mas o que de fato fez ele ser tão eficaz ao ponto de ele não ter que pegar uma outra pedra, de ele ter que fazer alguma outra coisa, foi justamente algo que ele já vinha desenvolvendo no secreto. Às vezes nós queremos ser eficazes e achamos que quanto mais pedras, melhor, né? Você fala, não, a espada, me dá a espada maior. Saul, a tua espada ainda é pequena, me dá uma maior ainda, um escudo maior ainda, olha o tamanho do cara. Não é nada disso. Não é disso, não é de tamanho que eu estou falando. Eu estou falando de algo que nós colhemos, estou falando de algo que a gente desempenha e que a gente cultiva no dia a dia. Disciplinas espirituais é isso, meus irmãos. É aquilo que você não faz aqui, mas é o que você faz amanhã. Quando você acorda, quando você passa o dia, quando você está trabalhando, estudando, quando você vai dormir. É isso que nós estamos falando. O momento aqui é o momento que a gente junta toda a galera, né? Para adorar ao Senhor, mas para apresentar aquilo que a gente carregou, aquilo que a gente cultivou, aquilo que a gente extraiu da presença de Deus. Uma coisa interessante, eu quero que os irmãos abram comigo aqui em 1 Samuel, capítulo 16. Eu estou falando de Davi e você vai continuar me ouvindo falar sobre Davi, porque tem estudos e estudos sobre a vida de Davi, que nos traz grandes reflexões e referências da nossa caminhada e da nossa vida cristã. Ali em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 e 7, diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Ou seja, não é ele. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Até mesmo essa canção, gente, que nós acabamos de cantar, não é algo que nós olhamos como o homem vê. Talvez você pode parar e falar assim, olhando para Deus, tá, cadê Deus? Às vezes a gente quer ver Ele fisicamente, com olhos naturais, mas nem Deus nos vê com olhos naturais. Consegue entender isso? É pelos olhos do Espírito, é pelos olhos da fé. Deus, Ele mesmo, Ele vai falando, eu não olho como você vê. Dá uma cutucada no seu irmão e fala, Deus não olha como você olha. Ele não vê como você vê, meu irmão. Por quê? Porque Ele está vendo aquilo que o homem não está vendo. Ele está trabalhando em nós de forma com que às vezes nem nós estamos vendo que Deus está trabalhando em nós. Eu tenho certeza que algo Deus está trabalhando em você. Eu não sei o que, mas eu tenho certeza de que a mão de Deus está sobre você. Talvez essa mão esteja um pouquinho pesada. Talvez essa mão esteja um pouquinho mais leve. Eu não sei, talvez essa mão esteja um pouquinho mais presente, a gente percebe o tato de Deus. Às vezes ela está um pouquinho mais suave, de forma que às vezes a gente não sente o tato de Deus. Se você fica com a mão, no começo a pessoa vai sentir, mas depois com o tempo já acostuma tanto que você já nem percebe. Há momentos e dinâmicas de Deus para conosco que é diferente da forma como nós interagimos com o homem. E é por isso que às vezes é difícil de nós desempenharmos disciplinas espirituais, porque esperamos que o nosso relacionamento seja puramente como é com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso amigo. Mas quando estamos falando de Deus, precisamos aguçar outros sentidos. Eu gosto de orar, quando eu entro na presença de Deus, eu falo, Senhor, aguça os meus sentidos espirituais. Você fala, nossa, que palavra difícil, né? Quem sabe os sentidos naturais do homem? Fala aí, qual que é o sentido? Visão, audição, tato, olfato e
Paladar. O paladar a crente conhece bem. Paladar, eu achei que ia começar pelo paladar, foi o último, né? Então tudo bem. Mas esses são os sentidos naturais do homem. Porém, quando nós nos achegamos diante de Deus, Ele vai trazendo outros sentidos. Ele vai trazendo outras percepções. Eu não sei se você, né, na sua caminhada, em alguns momentos você não teve talvez um flash, vem um nome, uma imagem, vem talvez uma lembrança. Deus, Ele vai desempenhando outras coisas que a gente começa a parar e falar, por que isso veio? Na primeira ou na segunda você não entende nada, você fala, coisa da minha cabeça, por que eu estou pensando nisso agora? Porque veio. Mas talvez algo o Senhor esteja falando com você e te mostrando. Impressões. Eu já ouvi falar de pessoas que começam literalmente a sentir cheiro. Quando a gente estava na sala de oração, o pessoal às vezes estava sentado orando ali, um período de adoração mais extensa, e começavam a sentir cheiro de rosas. Uau! Além, né, dessas sensações espirituais, o Senhor, Ele até materializa, mas Ele vai trabalhando outras áreas dentro de nós. A gente começa a ver com os olhos da fé, perceber coisas. É quando a gente vai vendo aqui a palavra do Senhor, quando os homens vão tendo visões a respeito do Senhor, sonhos de coisas que o Senhor vai revelando. Será que o Senhor não está falando com você e às vezes você está achando que é coisa da sua cabeça? Aquela pessoa, né? Aquela pessoa vem na sua cabeça e você para e fala, nada a ver, né? Aí chega o dia seguinte, aí você recebe uma notícia da pessoa que está precisando de ajuda, de oração. Olha o Senhor treinando os seus sentidos espirituais. Olha o Senhor aguçando as suas percepções espirituais. Quanto mais nós gastamos no campo, como Davi gastou no campo, cuidando das ovelhas, mais preparados vamos estar para, se caso ocorra, de enfrentar valentes, gigantes, porque é ali que de fato estão as boas pedras. Fala comigo, boas pedras. As boas pedras estão no secreto, meus irmãos. Quando Cristo ele se revela como o quê? Pedra angular. A pedra angular, não sei se você já viu a imagem, né? Mas antigamente não tinha cimento, não tinha o seu Francisco, né? Era o quê? Eram disposições de pedras, e aí ia fazendo um arco. E aí colocava uma pedra angular, ela tinha um formato diferente, que formava o arco e sustentava. Eles usavam a própria gravidade para sustentar uma porta, uma entrada, uma passagem, um arco, uma batente. Cristo ele se faz a pedra principal para que aquela porta pudesse ser aberta. Quando nós buscamos ao Senhor, é essa pedra que nós estamos estabelecendo na nossa vida. É a única pedra que você precisa para projetar e ver vitória, ver livramento, ver cura, ver provisão, ver libertação. Ele é essa pedra que nós nos abastecemos. Consegue entender a preciosidade disso, meu irmão? Todo mundo fala, não pega a pedra não, põe a armadura, veste, põe capacete, põe espada, couraça, escudo, lombo, protege tudo, fecha tudo, tá blindado, vamos checar. Tá todo mundo falando, se vista, se garanta, seja você o garantidor de si mesmo, aquele que vai fazer por onde? Por si mesmo, corra atrás do seu. Enquanto isso o Senhor está falando, vem para o secreto, vem para o campo, vem para onde os homens não estão, onde as armaduras não têm espaço e nem sequer necessidade. Essa é a abordagem de Cristo que Ele vai chamando a nossa atenção. Davi, ele movia nisso, antes mesmo de ser chamado. Uma coisa que me deixa louco, assim, de falar, caramba, como assim, Deus? Já reparou que Davi, ele foi ungido sem ter feito nada? Ele não fez treinamento de liderança, ele não passou por batismo, ele não fez o curso de fundamentos, ele não entrou na escala, não serviu por 2, 3, 5 anos, mas a unção de Deus escorreu sobre ele, o que fez ele ser tão o cara? E aí a gente vai vendo que tudo começa no coração.
As mulheres estão afiadas nesse papo de coração, né? Tô sabendo. Começa no coração. Ele já via, algo já se encontrava num lugar de aprovação. Por isso eu te pergunto, meu irmão, aquilo que você está fazendo, sem os homens ver, aquilo que você pratica, sem, né, a esposa ver se você lavou a louça bonitinha, né? Eu vi um vídeo, eu achei uma barata uma vez, vendo ali, aí o marido tá lá lavando a louça, a moça passa, aí o marido, né, ele dá aquela reforçada, aí ela olha assim, que bonitinho, que você cai, o cara começa a cair assim no chão, assim, né, tipo, todo dengoso, né? O que acontece quando não tem esposa para ver, marido para ver, pai, mãe, chefe para ver? É aí que está, de fato, o seu verdadeiro coração. Mas também é aí a oportunidade que você tem para desenvolver essa disciplina espiritual. É onde você chama Deus para o campo. É onde você chama Deus para lavar a louça com você. Jesus, eu ensaboo e o Senhor enxágua, tudo bem? Olha, não gosto, eu particularmente não gosto de secar louça, gente, detesto. Então, Senhor, o Senhor seca, sopra um fôlego lá, vento que vem dos 4 cantos e seca a louça, que eu não gosto. Seca aqui, papai, né? É o que de fato fazemos no secreto, que o Senhor está buscando, procurando e observando na nossa vida. Por isso, meu irmão, se você quer alcançar um novo lugar na presença de Deus, é esse lugar de campo que eu quero chamar a tua atenção. É o que você faz no secreto, é o que você sente, é o que você pensa, talvez seja lá na fábrica, no escritório, talvez seja naquela cadeira, naquela mesa, naquele computador. É ali que você de fato vai extrair riquezas, é ali de fato que você vai ver a beleza do Senhor. É ali onde a gente prova, onde a gente escuta, onde a gente vê, onde a gente tem impressões, visões, sensibilidade para discernir a voz de Deus e o que Ele está ministrando e aonde Ele está nos levando. Assim, olhando o coração de Davi, eu olho para mim, podemos olhar para nós e falar que há potencial. Fala comigo, há potencial. Meu irmão, você é um coração em potencial. Por quê? Porque se você está aqui, a palavra do Senhor está aqui nos alcançando nessa noite, algo Ele está potencializando o teu coração. Deus conhece o teu potencial, não somente agora, mas no dia de amanhã. Davi, ele não fez nada, ele não fez algo a mais para alcançar esse favor de Deus. O favor do Senhor não se alcança quando o profeta está na casa, ou quando nós estamos na casa de Deus. O favor, ele chega muito antes. Alcançamos o favor quando estamos nos pastos, nos campos, trabalhando, sozinho, sem ninguém ver. Quando ninguém vê ou sabe o que estamos fazendo, ou o que o nosso coração está sentindo. Assim, quando a gente medita sobre Davi como um homem segundo o coração de Deus, a gente vai vendo que as disciplinas espirituais, elas não podem ser banalizadas. Fala comigo, não podem ser banalizadas. Eu preciso dar atenção. Você tem dado atenção às disciplinas espirituais? Aí você vai me perguntar, tá, mas você está falando tanto de disciplina, o que são essas disciplinas, né? Podemos citar aqui dentre elas, e tudo isso, gente, extraindo de onde? De Salmos. Você começa a olhar Salmos, você começa a perceber essas disciplinas florescendo. Por exemplo, Salmos 27:4, é o versículo da minha vida, gente, vocês vão ouvir bastante, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O que Davi, como um rei, que tem tudo, está pedindo? Pensa comigo, um rei, que tem tudo, tem o cargo, o posto mais elevado de toda uma nação, não tem mais para onde ele crescer, não tem mais para onde ele ir.
ele pode ter mais uma esposa, ou ele pode fazer uma nova estratégia para arrecadar mais recurso, mas ele, na época, já era o homem mais rico da nação. Não tinha mais para onde crescer. Mas ainda assim, ele chega diante de Deus e ele ousa pedir algo para Deus. Dá vontade de rir, vai falar, o que você quer pedir? Você já não tem tudo? Você já não tem recurso, fama, autoridade, poder, você venceu batalhas, é conhecido na nação, é conhecido em outras nações, o que mais que você pode querer? E ele fala, só uma coisa me importa, só uma coisa é necessária, e essa eu te peço, Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. É na casa do Senhor que a gente desenvolve essas disciplinas. Isso é doido, porque talvez seja a mesma coisa que ele já ansiava no seu coração, quando ele não tinha nada. Consegue perceber que a oração, o foco e o desejo dele não mudou? Porque o cara do campo é o cara que já tinha uma vida com Deus, mas o cara do trono, da suprema autoridade, ele continua buscando a mesma coisa, sem perder o foco, sem perder o olhar para as coisas do Senhor. E é isso que nos intriga, porque você fala, cara, como assim? Tem tanta coisa, muitas variáveis, e quanta coisa a gente não se dispersa e não se distrai. Mas o Senhor, Ele vai mostrando até através da vida de Davi, com seus altos e baixos. Olha só que legal esse versículo de Salmos 36, versículo 8. Diz assim, eles se fartarão na gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Olha só que doideira, porque ele fala a casa como um lugar que fluem correntes de delícias. Talvez quando a gente vai falar de práticas espirituais, que remete à oração, a jejum, adoração, meditação, a própria comunhão que nós fazemos, o congregar na igreja, é uma própria disciplina. E ele consegue olhar tudo isso não como uma obrigação. Ele não olha isso como, o que eu tenho que fazer, Deus, para alcançar a graça? O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? O que eu tenho que fazer para conseguir alguma coisa? Eu quero algo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma promoção. Senhor, o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Mas Davi, ele estava ali falando, Senhor, é na tua casa que eu vou encontrar delícias. Delícia, eu já penso em chocolate e café, meu irmão. Para mim, as duas primeiras coisas. Eu já vejo uma estante cheia, lotada e abastecida forever, né? É um lugar de prazer, não é um lugar de obrigação. E é esse o lugar que ele está levando a igreja dele. É um lugar onde eu não faço. Davi não fez algo no campo para ter o sucesso diante de Golias. Golias não existia, ele nem sabia de Golias. Mas é o que nós nos encontramos diante de Deus, é que vai fazer com que o resultado das coisas futuras garantam vitória sobre a nossa vida. Mas não porque estamos buscando vitória, mas porque nós já estamos no vitorioso. Então a consequência, ela é óbvia. O resultado, ele é óbvio. Por quê? Porque já estamos em Deus, já estamos em Cristo. Quando olhamos para Cristo e vemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou, aquele que foi o único que venceu a própria morte, o que posso eu temer? O que posso eu me preocupar? O que pode o homem me fazer? Por que andar ansioso? Por que andar com medo? Se ele já venceu o pior dos males, o maior dos gigantes e Golias, o que me resta? O que eu faço? Eu vou para aquele que é garantia. Eu me achego, eu me aquieto, eu medito na sua palavra. Davi, ele vai falando isso, ele fala, Senhor, eu tenho prazer na tua palavra.
Você fala, como assim? Às vezes eu não entendo o que está falando nas Escrituras. Já ouvi muitas pessoas falando da dificuldade de ler e entender. Eu tento ler, eu leio, mas não faz muito sentido uma coisa, é difícil para mim. Primeira coisa, muda a versão da sua Bíblia. Sai da Almeida revisada, corrigida, vai para uma nova tradução da linguagem do dia de hoje, ou nova versão internacional, a nova King James também está legal. Vamos mudar essa versão, para facilitar inicialmente, Essas Bíblias são legais, que são bem fidedignas, bem fiéis ao original, mas dificulta um pouquinho porque o trabalho de contextualização é diferente de uma versão para outra. Mas ainda assim é onde há o testemunho, a verdade e a revelação de Cristo. Meu irmão, você vai pegando, eu lembro quando eu dei uma aula sobre cristologia no Brasil, e a gente foi indo, nem deu tempo, mas a gente foi pontuando livros bíblicos e como eles falam explicitamente da figura de Cristo. Você olha para Moisés, o libertador. Adão, Jesus vem como o novo Adão. Noé, aquele que trouxe redenção através dele e da sua família para a humanidade. A cada homem, a cada figura, Davi como adorador, Davi como um guerreiro, Davi como uma grande autoridade. É a figura de Cristo ao longo das Escrituras, gente. E você vai sendo ministrado por essas histórias. As histórias vão falando contigo, elas vão consolando o teu coração. Por isso não tem como a gente menosprezar a beleza daquilo que nós desenvolvemos no lugar secreto, das disciplinas espirituais, Eu gostaria de até fazer uma série, se possível, a cada dia a gente pontuar uma a uma, que eu só estou pincelando, mas o ponto crucial aqui, meus irmãos, é que é no lugar secreto que nós vemos resposta de Deus às nossas circunstâncias. Como eu falei aqui, brincamos, aqui é uma câmara onde a gente se refrigera. Pensa que aqui é um grande ofurô, Águas naturais, termais, faz bem para a pele, skincare natural, entendeu? Disponível, acessível a todos que desejam, a todos os sedentos. Essa é a beleza quando a gente se achega na presença de Deus. Às vezes você põe uma música, se aquieta, às vezes você não fala nada, ou às vezes você põe uns bofes para fora, desabafando a sua alma, mas é nesse lugar que o Senhor vai apaziguando o teu coração, vai trazendo respostas, ou vai trazendo paz sobre a sua mente. Às vezes Ele não vai te dar todas as respostas, mas isso não o torna menos ou inferior, muito pelo contrário, nos torna inferior, porque quem pode compreender todas as questões de Deus? Então nós adentramos num lugar de dependência, entramos num lugar de confiança, entramos num lugar que só em Deus nós podemos encontrar refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. Em Salmos capítulo 19, versículo 7, ele vai discorrendo sobre isso, ele vai falando sobre isso, ele fala assim, a lei do Senhor, ela é perfeita, e restaura o quê? A alma. Se você fosse perguntar para um fariseu, ele ia citar a lei, ele ia trazer todas as variáveis, ele ia trazer reflexões sobre a lei. Mas Davi, ele não vai por essa veia. Davi, ele vai trazendo a emoção para dentro da lei. Você falou, opa, pera lá, mas a lei é racional, é decoreba. Eu lembro quando a gente estava vindo para cá, estava uma galera, judeus vindo, no avião com a gente, e eu lembro que em alguns momentos eles levantavam, eles colocavam, tem uma caixinha, que tem trechos da Torá, ele coloca na testa, e no braço também, ele enrola uma fita, assim, imagina 2 caras de pé, assim, no avião, e se enrolando com fita de couro, no braço, no outro, botando coisa na testa, e ainda por cima o talite, para orar. Aí eles abriam ali, e começavam a orar, e ficava assim, em movimento, porque até o desgaste, o gasto da energia do seu corpo, ele apresenta como adoração ao Senhor. Tem noção disso? Todo o meu ser adora ao Senhor, e eles fazem isso literalmente.
o movimento do meu corpo, a palavra que eu profiro, os meus pensamentos, é por isso que ele põe aqui, né? Os meus pensamentos, eu consagro a minha mente, o meu corpo, os meus braços, os meus membros, que todo o meu ser adore ao Senhor. E é esse lugar que nós precisamos entrar na presença de Deus, para que não somente eu declare uma palavra, eu faço uma oração e ok, terminei, bati o ponto, tchau, vou embora. Não, mas fazer com que o meu tempo adore ao Senhor. Senhor, eu ofereço e sacrifico a Ti o meu tempo como devoção e adoração ao Senhor. É nesse lugar que o Senhor está levando a igreja dele. Porque é nesse lugar que você vai começar a não ser aquele cara chato, pessoa chata que vai ficar falando de Deus como... Mas quando você passar, meu irmão, algo vai manar de você. É como uma fragrância, que quando uma pessoa passa, às vezes ela nem está mais no ambiente, mas você fala, nossa, alguém está cheiroso, alguém tomou banho hoje. Alguém passou por aqui, quem passou por aqui? É nesse lugar que o Senhor está levantando a igreja. Só que a gente não tem cheiro de nós mesmos. A gente tem cheiro do pastor. Uma vez eu vi um post falando assim, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. E é verdade, não é verdade? Mas o que você faz? Eu sou pastor de ovelha, né? Pensa ali no curral, aquele cheiro de, né, gado, né? Cheiro de, né, de bicho, né? De esterco, né? A Sara gosta de um cheirinho de esterco, né? De fazenda. Você fala, como assim, né? Cheiro de mato, cheiro de fazenda. Esse cheiro aí não é comigo não, entendeu? Eu gosto de cheiro de gasolina, assim, sabe? Mas não gosto desse cheiro, não. Enfim, voltando, né? Fecha aspas, né? Essa é a grande questão. O pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha. Mas também a ovelha, cheiro do pastor. Consegue ver essa troca? Outro dia que nós falamos aqui sobre Maria, quando ela derrama o perfume aos pés do Senhor, ela perfumou o Senhor. Mas sabe qual foi a maior recompensa dela, meus irmãos? Não foi ali um sacrifício, não foi como Jesus fala que o seu sacrifício, por onde a minha vida, o meu testemunho chegar, ele vai acompanhar. Mas a maior recompensa dela, sabe qual que era? É cheirar, é ter o cheiro de Cristo. A pergunta que eu faço para nós hoje: qual é o teu cheiro? O que você cheira? Você tem cheiro do quê? Se eu passar, ou se você passar, vai vir cheiro do quê? Né? Aquele tique rapidinho. Vamos ter cheiro do quê? Infelizmente, muitas igrejas têm cheirado podre. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos cheiram mal. Mas porque eles estão aonde o cheiroso, que é Jesus, não está. Enquanto nós tentarmos fazer a nossa vida longe daquele que exala o seu perfume a nós, nunca vamos ter o cheiro. Você pode falar, sabe o que eu estou usando? Eu estou usando um Calvin Klein, estou usando um da Zara, né? Eu sei que a Zara é forte aí, né? É, coisa boa, uma elite. Mas eu chego perto de você e eu sinto o cheiro, não é teu caso, tá? De CC. Eu passo prendendo o ar. O que adianta falar que você passou o seu Calvin Klein? O que adianta você falar que você passou a sua Zara 212, 101, 343, 444, B2B? O que adianta? Se quando a gente passa, a gente cheira outra coisa. É tempo de nós não falarmos mais nada. Meu irmão, fala mais nada não. Dá uma cutucada no seu irmão. Meu irmão, fala mais nada não. Não quero saber o que você tem em casa. Não importa, não quero saber. Se é 100 ml, 50, você pegou lá da, né, demonstrativo, né, demonstração.
né? Amostra grátis, né, brasileiro? Eu gosto de uma amostra grátis, né? Para levar para viagem é legal, você passa ali 2, 3 doses e já dá para um final de semana. Eu trouxe a minha amostra grátis. É top. A grande questão é não falar, mas deixar que exale. A questão é que só vai exalar se nós gerarmos aonde de fato vai nos encharcar, onde de fato vamos ser cheios. Porque quando estamos cheios, pode vir Golias, pode vir tempestades, pode vir momentos favoráveis, ventos de graça e favor, mas pode vir os piores dos momentos. O que vai exalar? Pensa na bucha, né? Vocês já perceberam que quem lava a louça em casa sou eu, né? Pensa, amor, muitos exemplos aqui, né? Pensa na bucha, né? Quando você encharca, você põe ali o detergente, o sabão, põe um pouquinho de água, né? Quando você aperta, ela vai sair o que você encheu ela. Se você pega uma panela gordurosa, misericórdia, que o Senhor nos livre de uma panela dessas, mas que vai sair? Vai sair uma coisa horrorosa, barrenta, escura, fedida, que você tem que passar 3 vezes detergente na mão para tirar aquele óleo. Misericórdia. É daquilo que nós nos encharcamos que a gente vai transbordar. É daquilo que nós nos enchemos que a gente vai ter o que oferecer. Pastor, eu sei pregar. Pastor, eu sei cantar. Pastor, eu sei tocar. Olha, eu sei cuidar de um departamento X, Y, Z. Isso é maravilhoso, meu irmão. Mas não adianta nada se nós não estamos manando ou exalando a essência de Deus. Porque o que vai mudar através da sua vida não é aquilo que as suas mãos fazem, ou aquilo que você conhece, tem habilidade, mas é aquilo que o teu espírito exala. É aquilo que o teu espírito transborda. O que nós estamos transbordando. Assim a gente vai vendo que até Davi errando, uma das outras disciplinas, né, que eu citei, a oração, que a gente vê ele constantemente fazendo as petições diante do Senhor. A adoração então nem se fala, né, ali ele mesmo com Saul tocando a harpa ali, e Saul, rolava uma libertação ali, meu irmão, né? Momentos ele pega aqui, como eu acabei de ler, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele vai profundo na lei, ele vai meditando. Há momentos ali, quando você lê Salmos, que só falta ele falar Jesus, porque ele começa a ter revelação de Cristo, sem ninguém ter falado para ele. Não chegou profeta, não chegou sacerdote, não chegou curso tal, mentoria, pá, faça agora a inscrição no Hotmart. Não, foi no encharcar na presença de Deus, que ele começou a ter revelação do próprio Cristo. Tem noção? E Cristo seria descendente dele, que loucura! Mas algo ele conseguiu alcançar, fora do tempo, fora da época, fora das estruturas, fora de tabernáculo, fora de templo, mas só de se colocar na presença de Deus, meus irmãos. Não importa se você está no Japão, não importa se o Japão tem 2% de cristãos, não importa se o negócio está rolando lá no Brasil ou nos Estados Unidos, não importa aonde você estiver, não importa o tamanho do seu quarto, da sua casa, não importa como você vai para o trabalho ou quanto você tem de dinheiro, o que importa é quanto tempo você gasta na presença de Deus, porque é isso de fato que mede o teu sucesso. A pergunta que eu faço para nós é: o quanto bem sucedido você é? Porque que fala as escrituras? A ferrugem, a traça, consome, o ladrão rouba. Isso fica. Se nós morrermos hoje, o teu carro não é quitado, talvez você fique feliz com isso, né? Mas por outro lado também não é seu e nunca foi, até que você quite ele, para de pagar para você ver o que acontece.
gastamos tempo, fazemos horas extras, viramos madrugadas, buscando coisas que vão ficar, enquanto às vezes a gente não faz nem as 8 horas de trabalho. Não estou falando que seja 8 horas, né, de oração, mas às vezes meia hora, 1 hora na presença de Deus, buscando Ele. E às vezes já é muito, já é maçante, pesado, chato. Senhor, ajude-me a entrar na Tua presença. Senhor, ajude-me a permanecer na Tua presença. Senhor, me ajude a sentir o que Davi sentiu quando lia a Tua palavra, quando orava ao Senhor, quando cantava ao Senhor, o que ele via, sentia, percebia que eu não estou percebendo. Alguma coisa eu não estou captando, algum sentido meu ele está inerte, ele está insensível, porque se Davi conseguiu, por que eu não consigo? Nós podemos, está acessível, ainda mais através da morte de Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus a nós, através da própria igreja, dos pastores e líderes que estão aqui para auxiliar. Não falta recursos, não falta pessoas, não falta espaço, momento. Se você hoje agora falar, Senhor, eu vou entrar na Tua presença, fica lá, Ele vai se revelar a você, por quê? Porque Ele é fiel, o Senhor, Ele é fiel. E às vezes a gente, Senhor, ai pastor, ora por mim. Não, você vai orar, você vai entrar, você vai orar pela tua família, você vai botar a mão na cabeça do teu filho, da tua filha, da tua mulher, você vai botar a mão na cabeça do teu marido, você vai ungir os teus filhos, unge a porta da sua casa, unge a janela, unge a casa, põe uma música, adore o Senhor, levanta um altar de adoração ao Senhor. É você que vai fazer, sabe por quê? O véu foi rasgado quando Cristo disse, está consumado. Sabe o que acontece? Ele é o sumo sacerdote, ele fala, vem comigo, porque eu estou te levantando um sacerdote na tua casa. Vem comigo, porque eu estou te levantando um sacerdote nessa nação. Esse é o lugar que o Senhor está nos chamando como uma igreja viva, uma igreja gloriosa, uma igreja que não precisa falar trocentas coisas, que não precisa ter 5 horas de estudo. É bom, mas... é bom, quanto mais da Bíblia é melhor. Mas não é pelo muito, meu irmão, não é por virar à noite, mas é por qualidade daquilo que nós fazemos. Assertivo como Davi, profundo como Davi, vitorioso como Davi. É isso que o Senhor está trabalhando em nós, meus irmãos. E isso tudo começa nas disciplinas espirituais. Conseguem entender a importância de orar? Conseguem entender a importância de jejuar? De gastar um tempo, em vez de eu chegar já pedindo, de eu chegar adorando ao Senhor. Cadeias foram quebradas quando Paulo estava preso, não foi? Ele falou, Senhor, tira as cadeias, né? A algema de mim. Sabe o que ele fez? Ele começou a cantar. Falei, quê? Como assim cantar? Eu fico pensando, que ritmo, né? Jesus, né? Sei lá, que ele começou a orar ali, cantar ali. Que ritmo, que melodia, que tom, que nota. Mas algo foi tão poderoso. Por quê? Ele estava encharcado e impregnado do Senhor, ao ponto que quando ele transbordou, através da adoração, ele poderia cantar, ele poderia falar, ele poderia pregar, ele poderia balbuciar. Quando estamos cheios de Cristo, Cristo em nós, a palavra mesmo diz, esperança da glória, isso transborda ao ponto de materializar. Só que onde começa? No lugar secreto. Aonde começa? No espiritual, na oração, nas práticas espirituais. E isso ele vai se materializando sobre a nossa vida. É por isso que o Senhor ele vai falando, busque o reino dos céus e a minha justiça, e o quê? As demais coisas serão acrescentadas. Não é o contrário, eu não busco as demais para depois buscar o reino de Deus, não, eu deixo as demais de segundo plano e busco a Deus em primeiro lugar, porque é nesse lugar de prioridade e tempo de qualidade,
que vamos ver frutos, meus irmãos. Vamos ver vidas, vamos ver testemunhos, vamos ver mudanças, coisas que você nem imaginava. Vão começar a acontecer, por quê? Porque você está interagindo com Deus que é sobrenatural. Um Deus que é do impossível. Amém?